E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos calcular a capacitância do capacitor esférico ilustrado no quadro. Observe a figura. Nele foi inserido dois dielétricos, um de constante dielétrica K1 e espessura C-A, outro de constante dielétrica K2 e espessura B-C. A esfera condutora interna, carregada positivamente com carga elétrica mais Qzão, possui raio Azinho. A esfera condutora externa, carregada com carga elétrica menos Qzão, possui raio Bzinho. E o raio de medida C separa os dois materiais dielétricos inseridos no capacitor esférico, conforme ilustrado na figura. Para calcularmos sua capacitância, vamos recorrer mais uma vez ao roteiro apresentado no vídeo anterior. Primeiramente, vamos calcular o vetor deslocamento elétrico. Na sequência, vamos obter o campo eletrostático e vetor. E, por fim, vamos calcular a diferença de potencial V entre as placas do capacitor esférico. Sua capacitância será obtida naturalmente a partir do terceiro cálculo. Muito bem. Começando, portanto, com o vetor deslocamento elétrico. Como nós temos simetria esférica, nós podemos recorrer à lei de Gauss para o vetor deslocamento elétrico. Essa lei nos diz que o fluxo do vetor deslocamento elétrico ao longo de uma superfície gaussiana fechada S é igual à quantidade de carga elétrica livre envolvida por tal superfície. Em nossa figura, vemos que nossa superfície gaussiana fechada S é uma superfície esférica de raio Rzinho, conforme ilustrado na figura. Aqui nós temos o versor da normal externa no ponto considerado. Note que ela envolve justamente a carga livre Qzão, conforme apresentado na expressão anterior. Como a carga livre envolvida é positiva, Qzão, o vetor deslocamento elétrico possui direção radial, ele se encontra nessa direção e sentido. E, portanto, ele possui a mesma orientação do versor da normal externa no ponto considerado. Eles possuem a mesma direção e sentido. E esse paralelismo se repete para todos os pontos da superfície E fechada S. Por exemplo, neste ponto, nós temos o vetor deslocamento elétrico na vertical e para cima, e o versor da normal externa no ponto considerado também. É por isso que eu digo, este paralelismo, ele se repete para todos os pontos da superfície S. Portanto, aquele produto escalar vai nos dar o módulo do vetor D, simplesmente D, vezes o módulo do versor N, 1, vezes o cosseno de 0 grau, 1. Logo, esse produto escalar nos dá simplesmente D, a intensidade do vetor deslocamento elétrico. E essa intensidade permanece constante para todos os pontos da superfície S, pois todos os pontos estão à mesma distância do centro O. Essa distância é o raio Rzinho. Se D permanece constante, eu posso retirá-lo da integral. Então, nós vamos obter D que multiplica a integral dupla ao longo da superfície gaussiana fechada S de ds, e isso é igual a carga livre Qzão. Essa integral vai nos dar justamente a área da superfície esférica fechada de raio Rzinho, pois é através dela que existe um fluxo do vetor deslocamento elétrico. Logo, obtemos Dzão que multiplica 4π Rzinho ao quadrado igual a Qzão. Muito bem. O vetor deslocamento elétrico fica dado por Qzão sobre 4πr quadrado na direção radial, na direção do versor Rzinho. A partir do vetor D, podemos agora determinar o campo eletrostático E1 vetor e o campo eletrostático E2 vetor.
No primeiro material dielétrico, nós temos o vetor D sendo K1, ε0 vetor E1. No segundo material dielétrico, nós temos o vetor D igual a K2 vezes ε0 vezes o vetor E2. Muito bem. Vamos isolar o vetor E1. Desta forma, obtemos para o vetor E1 a seguinte expressão. Eu vou passar K1 ε0 dividindo. Então, nós vamos ficar com Qzão sobre K1 4π ε0 r quadrado na direção do versor R. O vetor E2, fica dado por, nós vamos passar K2 ε0 dividindo, portanto, Qzão sobre K2 4π ε0 r quadrado na direção do versor R. A partir de agora, podemos calcular a diferença de potencial entre as placas do capacitor esférico. Essa diferença de potencial V, dada por V mais menos V menos, é igual ao negativo da integral de linha da placa negativa para a placa positiva do produto escalar do vetor E pelo vetor dl. Como nós vamos caminhar na direção radial, dl vetor se transforma em um dr vetor. E eu vou inverter aqui os limites de integração. Consequentemente, esse sinal desaparece. Então, eu vou integrar da placa positiva mais interna para a placa negativa mais externa. Muito bem. Como eu estou caminhando da placa positiva para a placa negativa, o meu dr vetor possui a mesma direção e sentido do campo eletrostático em cada região. Note que o campo eletrostático ele se orienta da placa positiva para a placa negativa, conforme era de se esperar. Muito bem. Logo, esse produto escalar, como esses dois vetores possuem a mesma direção e sentido, esse produto escalar nos dá o módulo do vetor E, simplesmente E, vezes o módulo do vetor dr, simplesmente dr, vezes o cosseno de 0 grau, que vale 1. Como nós temos duas regiões de integração, aquela integral de linha vai se abrir em duas integrais. Logo, o V fica dado por, primeira integral, da placa positiva, ou seja, de Azinho até C. De Azinho até C na região do dielétrico 1. Então, de Azinho até C. O campo elétrico que entra nessa integral é o campo eletrostático da região 1, compreendida entre A e C. Portanto, eu já vou substituir a sua intensidade, ou módulo. Então, nós temos Qzão sobre K1 4π ε0 r quadrado dr. Muito bem. Mais a integral na segunda região. Então, agora nós vamos de C até B. Então, nós temos a integral de C até B. Muito bem. Como nós estamos no material dielétrico 2, essa é a dependência que eu vou utilizar. Qzão sobre K2 4π ε0 r quadrado dr. Muito bem. Retirando os termos que permanecem constantes. Então, eu tenho Qzão sobre K1 4π ε0, que multiplica a integral de r elevado a menos 2 em relação a rzinho de A até C, mais Qzão sobre K2 4π ε0 vezes a integral de C até B de r elevado a menos 2.
Pela regra do expoente, a integral de r elevado a menos 2 é r elevado a menos 1 sobre menos 1. Portanto, eu tenho aqui menos 1 sobre rzinho. Então, vamos lá. Nós temos menos 1 sobre rzinho. Logo, v, eu já vou passar a carga dividindo. Isso vai nos dar 1 sobre 4π epsilon 0 K1 que multiplica. Aqui nós temos menos 1 sobre rzinho de A até C. Portanto, eu vou obter pelo teorema fundamental do cálculo menos 1 sobre C menos pelo teorema fundamental do cálculo menos 1 sobre A. Portanto, mais 1 sobre A. Então já vou inverter. Eu tenho 1 sobre A menos 1 sobre C. Muito bem. Mais 1 sobre K2, 4π epsilon 0, que multiplica. Mais uma vez, eu tenho menos 1 sobre rzinho de C a B. Então vai ficar menos 1 sobre B, menos pelo teorema fundamental do cálculo, menos 1 sobre C. Então, mais 1 sobre C. Já colocando na forma devida, eu tenho 1 sobre C menos 1 sobre B. Observe que essa é a expressão da capacitância que nós estávamos procurando, pois V sobre Q corresponde ao inverso da capacitância do capacitor esférico. Muito bem. Logo, ela é dada por, vamos colocar 1 sobre 4π epsilon 0 em evidência. Então, nós vamos ter, abrindo um colchetes, 1 sobre K1, que multiplica 1 sobre A menos 1 sobre C, mais 1 sobre K2, que multiplica 1 sobre C menos 1 sobre B. Muito bem. Perceba que o inverso da capacitância de nosso capacitor possui o mesmo formato do inverso da capacitância de um capacitor esférico. Essa expressão já foi deduzida por nós em vídeos anteriores. Muito bem. Vamos fazer aqui uma pequena análise. Vamos retirar os dielétricos da região entre as placas do capacitor esférico. Ao retirar os dielétricos, eu estou assumindo que existe ar entre as placas ou vácuo. Então, nessa análise, como observação final, eu estou assumindo que a constante dielétrica K1 é igual à constante dielétrica K2, que é igual a 1. Se nós fizermos isso na expressão obtida, nós vamos encontrar 1 sobre C igual a 1 sobre 4π epsilon 0 que multiplica. Teoricamente, nós temos que obter 1 sobre A menos 1 sobre B. Bom, aqui eu tenho o número 1, aqui eu tenho o número 1. Perceba que menos 1 sobre C cancela com mais 1 sobre C. Então eu vou obter 1 sobre A menos 1 sobre B. Como era de se esperar para um capacitor esférico, cujo meio entre as placas é o ar ou o vácuo. Muito bem, com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.